E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? O Pizarro, que era o espanhol, tava lá no Panamá, e aí ele sai do Panamá, dá uma parada aqui no Equador, depois vem pro Peru, entra, e aí caminha mais um pouco e chega em Cajamarca. Cajamarca não era a capital do Império Inca, né? Era Cusco, mas o imperador, o Atahualpa, estava aqui na capital. E esse é o primeiro grande encontro entre a civilização europeia com a civilização antiga do mundo, né, das Américas. E nesse encontro, e essa é uma história que... Isso foi antes do encontro com os astecas lá em Foi um pouco depois. Foi um pouco depois. E só que isso daqui acontece, é contada, essa história é muito boa, ela é contada no livro Armas, Germes e Aço, que é um livro que eu mais recomendo, que é uma leitura básica... Armas, Germes e Aço. Do Jared Diamond. É uma leitura básica sobre geopolítica. Você quer ler geopolítica, você tem que ler esse livro. E ele conta, e a pergunta que ele tenta responder no livro é a seguinte: por que os europeus colonizaram as Américas e não as Américas colonizaram a Europa? E a explicação dele tem a ver com aquela orientação dos continentes. A explicação final. Conta o final do livro, mas ele é um geopolítico. Que inspirou o Harari até. O Harari fala que escreveu o Sapiens depois que ele leu o Guns, Germs and Steel, Armas, Germes e Aço. Tem que ler o Armas, Germes e Aço. E aí ele chega aqui e ele pede para conversar com o Atahualpa. E os assessores dele falam, não, são 160 caras, né? Eram 168 homens, alguns cavalos e tal. Falam, meu, esses caras não são uma ameaça, eles eram 80 mil. Ah, tá. Falaram, não tem problema. E vão lá e vai encontrar com ele. O que o Pizarro faz? Captura ele, sequestra o rei e começa a extrair todo tipo de recompensa e roubar ele sem parar, e vai batalhando e ganhando, travando conflitos e batalhas com cidade a cidade, e vai conquistando e conquista o Império Inca. E a pergunta, né, nesse momento é como que ele conseguiu fazer isso? Um pouco... Primeiro, por que o Atahualpa estava ali? E a resposta que eu te disse antes: por causa de uma epidemia de varíola. Os portugueses, né, os europeus trouxeram a varíola e contaminou os índios, e morreu os herdeiros principais. E aí outros dois caras que não estavam ali na linha sucessória imediata subiram para o trono e gerou uma guerra civil. Então o rei, o imperador, estava ali numa guerra civil. Por isso que ele estava em Cajamarca, onde o Pizarro chegou. Então essa é a primeira explicação. Por que mais que ele deu certo? Porque eles tinham cavalos, montaria, armas de aço, e eles tinham escrita. Eram muito mais malandros e espertos do que o Atahualpa e os Incas. Entendi. Bom, moral da história é que os espanhóis vão lá e conquistam a Montanha de Prata. E conquistam toda a riqueza, e os portugueses não conseguiram. Falaram, pô, agora a gente se deu mal, né? Mas nesse processo de caminhar para dentro, eles começaram a acessar o Rio Paraguai, encontrar um pouco desse interior e dessas regiões. E como o objetivo era encontrar essas riquezas, sabiam que tinha, vai que tem outras, e vamos tentar chegar lá ainda. Eles queriam chegar. E aí os portugueses começam a promover expedições para dentro do interior do território, que são as entradas. E as entradas são patrocinadas pela coroa portuguesa. E elas estavam respeitando o limite do Tratado de Tordesilhas. Certo. Então, oficialmente, não era para ela entrar muito mais para dentro. Só que aí nós vamos ter uma situação que é a União Ibérica, que os dois reinados de Portugal e de Espanha se unem. Então, os dois lados é o mesmo dono, são o mesmo time, é a mesma coisa, é o mesmo reinado. Então, os dois reinados foram preservados, mas eles estavam juntos, unidos, então não tinha mais rivalidade entre eles. Entendi. Então, a história da limitação de fronteira do tratado, ela é meio que deixada de lado. Isso libera os portugueses, inclusive com incentivo dos espanhóis. Ah, é? A primeira coisa que eles fazem é separar e criam um outro estado. Além do estado brasileiro, eles criam o estado do Maranhão e do Grão-Pará.
para tentar dar mais autonomia para 2 lugares com novas pessoas ali, para ver se eles conseguem entrar e penetrar mais adiante. Por quê? Porque você estava vendo as ameaças estrangeiras. Então você tinha os franceses, ingleses e holandeses ocupando. Primeiro que os franceses vão lá e ocupam o Rio de Janeiro. E ficam aqui 5 anos. Aí os portugueses descobrem que eles estão lá, vão lá e expulsam. Mas aí os portugueses já estão mais lá para cima no Maranhão e perto ali de Belém. E os holandeses também. Aí os portugueses expulsam os franceses de novo e os franceses sobem. Franceses ou holandeses? Primeiro os franceses. Depois? E aí quando os franceses são expulsos, eles comentam, falam assim, mas pô, ali mais pra cima, em Belém tem holandês, tem inglês, os caras, já dominaram tudo ali. Aí os portugueses falam, nossa, a gente precisa fazer alguma coisa. Os franceses, quando são expulsos novamente, eles sobem, falam, bom, já está tudo ocupado com inglês, holandês, e os portugueses já me expulsaram. Então, aí os franceses vão parar aqui, que é a Guiana Francesa. Que é onde eles ficam até aqui, né? A Guiana Francesa. Bom, e aí os portugueses vão lá e precisam construir, então, um forte e tirar os ingleses e holandeses. Aí expulsam os ingleses, expulsam os holandeses e começam a construir um forte. E um dos primeiros fortes aqui importantes é o de Belém. Fundam a cidade de Belém, que está bem na linha do Tratado de Tordesilhas e do acesso da bacia mais importante, que é a Bacia Amazônica.